Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria considerar nesta hora os versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de 1 a 12, onde há talvez um dos mais belos discursos de Nosso Senhor, que proferindo o seu sermão do alto daquela montanha, e por isso assim ficou conhecido o Sermão da Montanha, que se prolonga ao longo dos capítulos do 5º, 6º e 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Trata-se assim desse grande discurso de Jesus. E não é fácil de reduzir o discurso a um tema apenas. São muitos os temas apresentados nestes versículos. E podemos, quem sabe, assim, definir pelo menos em 5 pontos. Primeiro, o espírito que se deve ter para entrar no reino dos céus. As bem-aventuranças mostram exatamente essa disposição da alma para poder assim buscar realmente corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. Mais adiante, o mesmo evangelista vai falar algo parecido quando fala do sal da terra, da luz do mundo. Depois também, Nosso Senhor nos pede que tenhamos retidão de intenção nas práticas de piedade. Junto disso, confiança na providência do Pai e que a vida fraterna seja de fato de quem vive uma verdadeira filiação divina, amar o próximo, viver a regra de ouro da caridade e assim então receber a herança no reino dos céus. As bem-aventuranças com certeza constituem como que o pórtico dos sermões de Jesus. E nestas bem-aventuranças, convém-nos aqui enumerar que tudo aquilo que o Senhor quis dizer a todos, aqui, de algum modo, há uma síntese. Os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos, os que sofrem perseguição para buscar a santidade. Não é uma indicação de grupos ou de pessoas distintas entre si, mas são como que diversas exigências da santidade dirigidas a quem quer ser discípulo de Jesus e por isso, pela mesma razão, também não prometem a salvação a esses grupos exclusivos de pessoas, mas antes sim, a toda pessoa, seja qual for a sua situação no mundo, que se esforce por viver o espírito das bem-aventuranças do Evangelho. Todas elas têm em comum um sentido chamado escatológico, isto é, há uma promessa de salvação definitiva, não neste mundo, é verdade, mas para a vida eterna. E por isso, o espírito das bem-aventuranças constitui uma mudança dos critérios humanos. Desqualifica uma piedade de aparências, uma piedade farisaica, que coloca talvez a felicidade terrena como bênção de Deus
e a infelicidade como uma espécie de desgraça ou castigo. Desde sempre para sempre, as bem-aventuranças colocarão muito por cima que os bens do Espírito são os mais preciosos e superam todo o bem material. Por isso são os doentes, são os sãos, mas também os poderosos e débeis, os ricos e também os pobres. Todos são chamados, pois, para assim, nas circunstâncias da sua vida, viver uma felicidade verdadeira em nosso Senhor. É claro, as bem-aventuranças não contêm toda a doutrina evangélica, mas nos mostram caminho, como que sementes, para um programa de perfeita vida cristã. Peçamos, pois, ao Senhor que nos dê a graça de viver este bom propósito, em tudo buscar verdadeiramente a Deus. Que esta certeza antecipe a presença do Senhor e nos dê a graça de uma vida feliz e, no fim da vida, junto de uma morte santa, a salvação eterna. Que Deus te abençoe com um excelente dia.